Gravando. Bom dia, alunos do 7º ano A, do dia 15 de setembro de 2020, aula de ensino religioso. A nossa última aula sobre os heróis da Bíblia, estrelando a história de Davi, que foi muito importante para nós, um homem mais conhecido de todas as religiões, de todos os países. Ele é muito conhecido por ter se tornado rei antes de receber a coroa, né? Ele foi ungido ali pelo profeta Samuel. Era um tocador de harpas, um pastor de ovelhas, um excelente guerreiro. Matou um urso e um leão com as próprias mãos. Teve a oportunidade de enfrentar um gigante, porque o gigante havia confrontado o povo de Deus. E esse gigante era dos filisteus, o maior inimigo do povo de Deus da época. E aí Saul confia o seu reinado nas mãos de um adolescente que tinha apenas uma funda e um currículo de matador de leão e de urso. E aí ele enfrenta esse gigante com pedras lisas que ele tinha pego no riacho, acerta a testa do gigante, encrava a pedra, o gigante cai com o rosto em terra. Ele corta a cabeça do gigante, pega todas as suas armas, a sua lança, o seu escudo e a sua espada, coloca na tenda dele e se torna muito famoso, e o rei entrega a sua filha para ele casar. Ele se torna muito conhecido, vence muitas batalhas, as pessoas começam a aplaudir ele, né? E o aplauso corrompe, mas de repente a história dele muda completamente. Ele vai morar nas montanhas e nas cavernas. Ele saiu fugido porque o rei ficou com ciúme deles, né? Dele, pensou assim, esse Davi, guerreiro, famoso, tem um currículo bom, casado com a minha filha, logo ele vai se tornar rei, então eu vou ter que eliminar ele. E aí Davi, ó, dá no pé, dá linha na pipa e corta a corda do barco, como diz. E aí várias pessoas que foram se decepcionando com Saul vão para essas montanhas, e nessas montanhas, o que acontece? Eles levanta um novo reinado ali, ele começa a treinar aquelas pessoas, eram pessoas decepcionadas, pessoas tristes, pessoas simples, e ele cria um exército de pessoas que foram morar nas cavernas juntamente com ele. E aí Davi fica mais top ainda, ele espera Saul morrer, né? Saul morre, aí que ele vem se tornar um grande rei. Então, na nossa vida tem vários momentos. Tem momentos de glória, né? Que Davi estava lá no auge, no palácio e tal, sendo aclamado, mas de repente ele teve que morar numa caverna. Professor, então a história de Davi ela é inspiradora para nós. Sim, porque ele era muito humano, né? Ao mesmo tempo que ele era tudo isso, eu só falei das qualidades, mas ele não foi um bom pai. Ele colocou um homem à frente da batalha chamado Urias para morrer, e esse homem morreu. Ele adulterou, ou seja, ele dormiu com uma mulher que era casada, que era a mulher de Urias, que é Betseba. Tem um filho com ela, os filhos envergonham o reinado dele. Então, ele era um ser humano. Mas por que ele ficou tão famoso? Por que as pessoas gostam tanto dele? Porque ele tinha uma capacidade de arrependimento. Ele não tinha prazer nos seus erros. Mas, professor, tem alguém que tem prazer no erro? Tem. Quando você comete o erro 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Então, Davi, ele cometia uma vez e ele já ficava, meu Deus do céu, como eu fui capaz de fazer tal erro? Você é uma pessoa assim, quando você faz alguma coisa errada, você fica altamente triste, fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu dei um soco no meu irmão? Por que eu briguei com a minha mãe? Por que eu respondi minha mãe? Por que eu desobedeci? Por que eu não estou estudando para minhas provas? A gente vai fazendo as coisas erradas e a gente vai ficando triste, mas isso tem que gerar uma mudança. Então, Davi, ele escrevia vários salmos, que são hinos, né? Ele era um excelente músico, então ele colocava os seus sentimentos todos na música. Você já ouviu uma música e chorou? Quem já chorou ouvindo uma música?
Você sabe que as músicas, elas tocam o nosso coração, e as músicas antigamente, muito mais, elas contavam histórias, né? Tinham músicas que contavam várias histórias. E nessas histórias a gente se via, muitas vezes, né? Dependendo do momento que você está passando. Pessoas que perdem a mãe, perdem o pai, né? Que quando morrem, ou a avó, a tia, ou que mudaram de cidade, deixaram os amigos para trás, mudaram de escola, né? Coisas que vão deixando a gente triste. O seu melhor amigo, quando vocês brigaram, você fala, ixi, a gente brigou feio, como que a gente vai ser amigo novamente igual era, né? Um seu amigo fala mal de você, te trai, ou você briga de soco com alguém, né? Antigamente, no meu tempo, tudo era resolvido no soco. Os colegas brigavam de porrada, de murro, de puxar o cabelo, né? De bater um no outro. Hoje em dia, se tem menos brigas, isso é muito bom. As pessoas resolvem as coisas de outras formas. Mas hoje tem a internet, né? Alguém vai lá na internet, te bloqueia, fala mal de você, não quer conversar com você no WhatsApp, ou seus amigos se afastam de você, são coisas que deixam a gente triste. Então, a aula de ensino religioso vem mostrar para vocês de que vocês podem vencer os seus gigantes. Professor, qual que é o meu gigante? Eu estou na 7ª série, né? Estou aí entre 12 e 13 anos. O que pode ser o meu gigante? Né? As suas provas. Pode ser o trabalho do seu pai e da sua mãe quando eles perdem algum trabalho, né? Financeiramente. Quando você quer algo e não consegue ganhar, né? Todos os seus amigos estão com celulares bons, de última geração, jogos, viagem. Talvez você não viaje o tanto que você queira, tem o celular que você quer. Então, não, por quê? Então, na nossa vida, a gente tem vários gigantes. Então, professor, hoje vai encerrar a história de Davi. A gente vai encerrar a história dele, conhecemos um pouco desse personagem, o quanto ele foi inspirador para nossas vidas, mas hoje a gente vai conhecer detalhadamente a história principal dele, que é a história em que ele vence o gigante Golias, e vocês vão saber exatamente os detalhes dessa história. O professor vai interromper aqui, peraí. Tá. Aqui. Vamos lá, então. Olha só que interessante. O nome Golias o significado significa exilado. Você sabe o significado do seu nome? Tem nomes que têm significados ruins, outros têm significados bons. Normalmente, os pais, quando colocavam um nome nos filhos, não se preocupavam com o significado, né? Mas, professor, se o significado do meu nome não for bom, você sabe que, biblicamente, todos os nomes têm significados bons. Você consegue mudar o nome para um significado bom. E existe um curso Veredas Antigas nas igrejas que eles dão significados espirituais. Então, por exemplo, tem nomes que significam Deus das trevas. Significa Deus da escuridão, do medo. Então, quando você tem Deus como seu Senhor da sua vida, você crê nele, seu nome pode se tornar aquele que é amado, respeitado, guerreiro de Deus, fiel a Deus. Então, não tem nome no planeta que não possa ter um significado, um ressignificado para Deus, porque Deus sempre vai transformar você em uma pessoa amada e seu nome vai ser muito melhor e não vai definir a sua personalidade. Tá bom? Segundo a Bíblia, teria sido um guerreiro de Gate, o Golias. Ele media quase 3 metros, 2,83 metros. Naquela época era 6 côvados e 1 palmo. Se eu perguntar para vocês quanto equivale 1 giga, você fala assim, professor, meu celular tem 16 gigas, então ele tem 16 mil megabytes. Aí tem os kbytes, né? Os megabytes, os gigabytes e os terabytes. São as medidas de hoje. Nossos avós nem sabem o que é isso. Você fala, vó, o seu celular tem 5 gigas. Sua avó, mas quanto cabe isso, né? O giga é como se fosse uma caixa ali que coubesse 5.000 arquivos de vários tamanhos. Você pode colocar 10.000 menores, né?
mas naquela época existia o côvado, que era a medida deles. Eles não tinham metros e centímetros igual a gente tem. A gente tem litros, tem as miligramas, né? Teria participado do episódio da batalha entre os filisteus e o povo de Israel, tendo sido, na ocasião, defrontado e morto por Davi. Então, Golias também era muito conhecido. Segundo a narrativa do livro de 1 Samuel, capítulo 17, professor, aonde que eu encontro a história de Davi e Golias? Se alguém um dia te perguntasse, aonde que está na Bíblia essa história? Será que você saberia? Está lá no livro de Samuel. Samuel foi o quê? Um profeta. Então está no livro do profeta Samuel, capítulo 17. Grava aí. Golias era um homem de grande estatura da cidade de Gate e um soldado campeão dos filisteus. O texto massorético, que é o texto mais encontrado nas versões traduzidas para a Bíblia em português, você sabe que a Bíblia tem várias formas de ser escrita. E as que mais foram traduzidas para nós, para o português, né? A Bíblia não existia em português, vocês sabiam disso, né? Então, existe o texto massorético. Professor, eu vou lembrar disso daqui a um tempo? Não, mas essa palavra massorético pode ficar registrada na sua cabeça e você pode usar ele em algum momento para você contextualizar. Então, falou massorético, você sabe que tem a ver com o texto bíblico atual da nossa Bíblia traduzida para português. Afirma que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, ou seja, ele media entre 2,92 até 3,38 metros. Então, Davi tinha quase 3 metros ou a mais de 3 metros. Você sabe que o homem mais alto do mundo, a gente pesquisou agora há pouco com a outra turma, sabe quantos metros ele tem? Ele foi para o Guinness Book. Sabe o que significa Guinness Book? O livro dos recordes. É muito legal. Esse livro era muito vendido e hoje ele tem na internet. Você sabe os recordes de tudo. A maior orelha, a maior sobrancelha, o maior cabelo, o maior dente, a maior unha, a maior bochecha, a pessoa mais veloz, a pessoa mais magra, a pessoa mais gorda, a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa, a pessoa que ficou mais tempo sem dormir, a pessoa que ficou mais tempo dormindo. Todos os recordes que você imaginar que alguém fez, a pessoa que ficou mais tempo com um pé só, a pessoa que ficou mais tempo em pé, a pessoa que ficou mais tempo abaixado, a pessoa que ficou mais tempo plantando bananeira, a pessoa mais rápida, o carro mais rápido do planeta, né? A pessoa que tem o maior coração, a pessoa que tem o maior dedo. É tudo assim. O maior nariz. É o livro dos recordes. Tem recorde de tudo, de quem é o maior e o menor. Muito legal um dia você pegar esse livro dos recordes para saber os recordes que tem no mundo. A pessoa que mais leu livros no mundo, será que é você? Difícil, né? Olha só, vamos ver, dependendo da equivalência utilizada para o côvado, sendo o palmo a metade do côvado, no entanto, os rolos do Mar Morto do século II a.C., assim como o historiador Flávio Josefo e a Septuaginta. O que é Septuaginta? Vem de 7, é o nome da versão bíblica hebraica traduzida em etapas para o grego. Afirmam que Golias possuía a altura de 4 côvados e 1 palmo, ou seja, ele tinha 2,34 metros e 0,25. Nas escrituras temos a descrição do tamanho da cama de Og. Já pensou alguém definir o seu tamanho por algo que você conhece? Fala assim, quantos metros você tem? Você fala, do tamanho da minha cama eu sou. O Og era o rei de Bazã. A cama dele tinha 9 côvados, então era aproximadamente 4 metros de comprimento. Então, calculando aí entre os erros e acertos, para acertar exatamente o tamanho de Golias, ele tinha de 3 a 4 metros. Mas vamos arredondar para 3 metros. O maior homem do mundo, que está no livro dos recordes, ele tem apenas 2,51 metros. É a pessoa mais alta do planeta Terra. Está lá no Guinness Book. E a menina mais baixa, o ser humano menor que existe, que já é adulto, ele tem 54 centímetros. Menor do que uma régua. É uma menininha. Eu acho que ela é indiana.
ou é chinesa? Ela é bem pequenininha, depois você procura lá. A pessoa mais baixa do planeta Terra, ou do mundo. Então, Golias era muito grande. Professor, por que essa história ficou tão conhecida então? Porque na nossa vida sempre tem algo maior do que a gente, né? Por exemplo, o vírus, ele é maior ou menor que a gente? Ele é menor do que nós, mas ele é muito maior do que nós, porque ele pode nos vencer. Ele é pequeno, a gente não consegue ver só no microscópio, mas ele entra dentro de você através da boca, do nariz ou dos olhos. Sério, professor? Então, por isso que eu tenho que lavar as mãos, porque a gente sempre com as mãos a gente coloca na boca, no nariz ou nos olhos. A gente coça o nariz, passa a mão no olho e leva alguma coisa perto da boca com as mãos. Por isso que a gente tem que lavar a mão o tempo todo com água e sabão e com álcool gel para matar as bactérias, porque a nossa mão, em algum momento, ela vai tocar nos olhos, no nariz ou na boca. Sempre. E aí, por serem carnes vivas, né? Por exemplo, o olho aqui, você já vê que ele já é uma carninha. Ele não tem uma pele, que, por exemplo, a testa, o braço tem uma pele, então não deixa ultrapassar. O olho não, ele já está, é um organismo vivo ali, ó, já bate nele. O nariz está protegido aqui, mas lá dentro já começa a ter uma carninha, vai ter contato direto. E na boca também já é carne viva, ó, a língua, ó. A língua é uma carne viva, que já tá, não tem proteção. Cai e já vai para o organismo. Professor do céu, então, a pandemia está sendo maior do que a gente? Sim, ela determinou o que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer. Não deixou você ir para a escola. Sua avó e seus avós ficaram com muito medo. Tirou a vida de muitas pessoas, de bebês, de jovens, de adolescentes e de adultos. Então, é algo maior do que nós. Professor, então, conforme eu vou crescendo, eu vou ter coisas que vão ser maior do que eu e eu vou ter que vencer. A faculdade, né, vai chegar uma época que, puxa, será que eu ainda vou ter que continuar estudando? Vai, para você ter o básico, que é a chave para abrir todas as portas, que é ter o ensino superior. Para você hoje ter qualquer coisa na sua vida, você tem que ter um emprego bom, né? Vai ter que ter um ensino superior. E é um gigante. Outra coisa, professor, que foi um gigante para você, a minha habilitação, tirar minha carteira de carro, de moto para eu poder dirigir. Eu tive que fazer várias aulas, tive que ir lá na loja que faz o registro para eu poder tirar minha carteira, aí eu faço as aulas, né, na autoescola, e aí vou com o professor, aí depois eu tenho as aulas práticas, e no dia tem o teste, que eu não posso errar, eles são 3 pistas, e você tem que decorar as 3 percursos. E no dia só vai cair um percurso, que é surpresa. E se você não decorar, e é bem difícil decorar o percurso, que é um que sobe, passa pelo trilho, tem sinaleiros, tem que dar seta, tem que fazer o 8 na moto, tem que estacionar o carro certinho, virar e olhar para os lados, não pode esquecer de colocar o cinto, é muita coisa que você tem que lembrar no dia, né? Passar a marcha de forma correta. Se você errar uma coisinha, se for uma falta grave, você já está reprovado. Então, dá muito medo. Depois vem o trabalho, né, que a gente tem que escolher, a nossa profissão, como que a gente vai ganhar a nossa vida. E, por último, o casamento, que é uma das formas mais difíceis de escolher alguém para viver a vida inteira, né? Ah, professor, mas se não der certo, aí eu separo, né? Não, porque quando uma pessoa se separa, existe muita dor. Então, a gente tem que esperar o tempo certo para escolher a pessoa certa para a gente viver para sempre junto. Porque a gente vai contar todos os nossos segredos, a gente vai dormir com essa pessoa, vai conviver com ela, vai compartilhar as felicidades, vai comprar coisas juntos. O carro eu comprei junto com a minha esposa, a moto, a nossa casa, tudo está no nosso nome dos dois. Se a gente chegar a separar, existe um trauma psicológico, né? Então ela vai ficar com o carro, com a moto, o outro com a casa, aí tem o cachorro, é muita tristeza. Ninguém passa por um divórcio sem gerar uma tristeza gigante que demora muitos e muitos e muitos anos para passar. E tem pessoas que nem conseguem superar. Então espera o momento certo. Por isso é uma decisão muito difícil, é um gigante na nossa vida e que a gente tem que vencer ele, porque
vai chegar uma época que você vai ter que escolher alguém para você conviver. E se for alguém que vai te bater, no caso das meninas, né? Existe muito caso de homens que batem nas mulheres, né? Ferem, pessoas que estão juntas, mas não se amam. Então, é muito triste um casamento em que os dois não estejam felizes, mas vão manter a felicidade. Estão juntos, mas estão infelizes. Então, também é ruim. Professor, então, Davi, ele nos inspira a vencer os nossos gigantes. A gente tem que ter coragem na nossa vida, não tem? Qual é a coragem hoje que você teve que ter? Coragem de escovar os dentes, coragem de tomar banho, né? Coragem de vir aqui e assistir a aula, ficar até o final. Coragem de ligar a câmera, né? É um gigante para muitos aí, né? Não querem mais aparecer. São gigantes atuais nossos. Né? Nossas redes sociais, tem muito que exclui, porque passou por um trauma. Ah, falaram mal de mim, professor, nas redes sociais. Aí exclui a rede. Briga lá com alguém no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Alguém manda uma foto sua que você não queria que postasse. Então, tem muitas coisas ainda que acontecem ruins mesmo com a internet. Professor, então, vamos lá. Ele tinha 4 metros, assim não é possível afirmar que Golias é a pessoa mais alta que se tem registro nas escrituras. Segundo Reis, no combate que teve contra Davi, usava uma cota de malha de bronze que pesava 5.000 ciclos. Essa cota de bronze, vou mostrar a foto. Olha lá. Era uma roupa. Professor, você já viu algo parecido com isso? Já, eu fui num açougue que o açougueiro ele colocava uma luva que era feita desse material, de várias argolinhas, assim. Aí ele não corta a mão e também não perfura a mão com a faca. Existe até hoje esse modelo. É tipo feito de ferro, né? Com várias argolinhas para respirar e, ao mesmo tempo, é uma proteção a roupa. Só essa roupa pesava o mesmo peso do Davi, porque Davi era moço ainda, um rapazinho, né? 57 quilos pesava essa armadura dele, do gigante. Como o Davi era um rapaz ainda, provavelmente só a cota de malha já atingiu o seu peso. Mas Davi ainda tinha que lutar com um guerreiro que carregava. Olha o que ele carregava: um escudo para proteção, uma lança, cuja ponta de ferro pesava 6 ciclos, que é equivalente a 6 quilos. Alguém aí já pegou um saco de arroz na mão? Já. Quantos quilos tem um saco de arroz? 10? Um saco de arroz pesa 5 quilos. O saco de feijão pesa quantos quilos? 3? 1 quilo. Só? E açúcar pesa quantos quilos? 2. Não é, professor. O arroz, o saco de arroz não é 5 quilos. O pacote de arroz pesa 5 quilos. Todos os pacotes de arroz têm o mesmo peso. Agora que eles estão fazendo uns pacotinhos menores de 1 quilo, mas sempre, toda a vida, o quilo de arroz, o pacote de arroz foi 5 quilos. O açúcar pesa 2 quilos e o pacote de trigo, quanto que pesa? 3. 1 quilo, a Amanda acertou. O pacote de trigo pesa 1 quilo. Então, Nossa, eu não sabia. são esses pesos que a gente mais conhece, né? A lata de ervilha e de milho verde, quanto que pesa uma latinha? 300 gramas. Uma média de 300 e poucas gramas. Isso mesmo. Acertei. Uns chegam até 500. Então, esses são as medidas de peso, né? Então, a haste, só a ponta da lança do Golias pesava 6 quilos. Sua haste foi descrita na Bíblia como eixo dos tecelões. Tecelão é que faz essas bordado, que tece as coisas com tecido, né? Pouco depois de Davi ter sido ungido por Samuel, ungido é a aplicação de substâncias oleosas ou ungüentos, muitas vezes possui conotação política ou religiosa, ao simbolizar a concessão de autoridade a alguém. Lembra do Rei Leão? Quando o macaquinho passa uma coisa na testa dele lá, um líquido, aquilo lá chama ungir, e isso existe até hoje, né? Muitas religiões usam o óleo para ungir as pessoas.
Os filisteus ajuntaram-se em Socó para uma guerra contra Israel. E então acamparam em Éfes-Damim. Golias desafiava Israel em alta voz e apresentavam um homem que lutasse com ele individual. O resultado, então, determinaria qual exército se tornaria um servo do outro. Já pensou uma guerra entre o Brasil e os Estados Unidos? E cada... Aí o Brasil, Hã? aí o Brasil vence. Será que a gente vence os Estados Unidos com tanta bomba atômica que eles têm? É o maior exército do planeta. Mais bem armado. Mas se o presidente falar assim, ó, nós vamos escolher uma pessoa para guerrear, em vez de todo mundo guerrear igual bomba, de foguete, de caça, de blindados e fuzis, vamos escolher uma pessoa de cada país, o que vencer ganha a guerra. E todos que perderem vão ser escravos e vão ser servos. Se você fosse o rei Saul, você confiaria em Davi, tão pequenininho assim, novinho? Acho que não. Foi um milagre, né? Saul ter confiado em Davi. Davi era um moço, era um rapaz. Nunca tinha guerreado. Ele tinha matado um urso e um leão. Mas ele não tinha pegado em armas, ele não sabia lidar. Tanto que Saul colocou a arma nele e a armadura era tão pesada que ele não conseguiu nem carregar. Então, Saul foi muito corajoso, né? Entregar todo o reino dele para um moço, um rapazinho. E o resultado da guerra determinaria quem seria servo. Seu desafio durou 40 dias, não teve ninguém. E olha que tinha muitos soldados de Israel, hein? Imagina alguém ficar 40 dias, todo dia, falando, tem alguém aí que vai me vencer? Vocês não são de nada, o Deus de vocês não são de nada. Vocês já perderam. Mas no exército israelita havia um soldado com a coragem suficiente para enfrentar Golias com seus quase 3 metros, recrutados para fazerem parte dos outros povos. Davi. Ainda mais sendo um soldado mercenário treinado muito bem armado, que era o caso de Golias. Visto pela grande estatura, os Enaquins eram descendentes de menor estatura. Inclusive, o próprio Golias não é apresentado como um gigante, e sim um homem de grande estatura. Então, antes de Golias, já existiam pessoas que eram altas. Quando Davi soube que estava acontecendo, ficou indignado e aceitou o desafio do filisteu. A tentativa de Saul em colocar sua armadura em Davi não teve êxito, porque ele nunca tinha usado equipamento daquele. Davi foi apenas com a funda e algumas pedras lisas que ele pegou em um rio próximo ao encontro com Golias. Já pensou se não tivesse esse rio lá? Ele falou, ó, eu vou ali num rio que já está próximo de Golias, vou pegar umas pedras lisas, né? Não podia ser pedra qualquer, tinha que ser lisa para cortar o vento, né? E pode deixar que eu vou destruir esse gigante com a pedrada. Era praticamente um revólver daquela época, né? Era uma arma de atirador de elite, para acertar bem na cabeça certinho. Invocando o nome de seu Deus para contra o mal contra Davi, então Golias também falou, olha, eu invoco meu Deus e você já perdeu essa guerra. Golias riu-se dele, perguntando se ele era acaso um cão para que viesse com ele com cordas, referindo à funda de Davi. Ele fala, por acaso eu sou um cachorro para você vir aí com pedra e com corda? Davi respondeu, tu vens a mim com espada e com lança e com dardo, mas eu chego a ti com o nome do Jeová dos Exércitos. O Deus das fileiras, combatente de Israel, a quem escarneceste. Alguém sabe o que significa a palavra escarnecer? Você fica me escarnecendo? Não sei. A Bíblia fala, não se senta na roda dos escarnecedores. O que são a roda dos escarnecedores? Mal. Que planejam mal. Pessoas que zombam, né? Que falam mal, que planejam mal, que escarnecem, que praguejam. Sabe aquelas pessoas que sempre estão maquinando mal, falando mal, julgando, falando palavrão. Apressando-se, Davi pegou uma pedra e atirou com a funda e ela penetrou a testa do gigante Golias. Não deve ter lhe matado instantaneamente, porque a Bíblia diz que quando Golias caiu com a face por terra, Davi apressou-se, pegou a espada de Golias e entregou-lhe a morte definitivamente, cortando a sua cabeça. Eita, guerreiro, hein?
Quando viram seu campeão morto, os filisteus fugiram, mas foram perseguidos e dizimados até a cidade. Então imagina, o campeão perdeu todo mundo, deu no pé, acabou a valentia. Davi então tomou a cabeça dos filisteus e a levou a Jerusalém, e as armas dele pôs na sua tenda. Eita, ele deve ter guardado isso aí até o último dia da vida dele, né? Ele estava com a lança, com o escudo e com a espada do gigante. Acontecia muito, né? Quando eles venciam batalha, eles pegavam tudo das pessoas. O ouro, o anel, a bota, a roupa. Eu sempre quando eu assisto um filme de guerra, eu fico pensando, né? O cara acaba de derrotar um soldado, por que que não pega as munições, a arma, a faca dele, o canil, a lanterna, né? Aí acaba a munição, ele tá... Eu colocava umas 5 espingardas nas costas, ia pegando de todo mundo, né? Então, essa história, ela vem de encontro com as nossas realidades da vida, né? Todo ser humano jamais não vai enfrentar algo, sempre vai ter algo que a gente vai ter que enfrentar, mais cedo ou mais tarde. Semana que vem tem prova sobre a história de Davi, tá tudo lá, tem uns textos para vocês lerem, vai ser super fácil, para você dar continuidade às histórias que você já conhece sobre a vida dele, e aí tem o texto bíblico para vocês procurarem na Bíblia para tirarem as dúvidas e escreverem. Legal? O professor, semana que vem a prova? Tecnicamente, aqui está agendado para o dia 21, minha prova. Minha nossa, eu não terminei mais aulas programadas. Deixa eu ver aqui certinho. Calendário e planilha de prova, vamos ver. Do dia 21 ao 29 vai ser as provas. 8 dias. Para todas as matérias, né? Então, tenham todos uma semana abençoada. Até o próximo encontro. E tchau. Radassa, Amanda, Davi, Elias, Esther, Maria Vitória e Rafael. Tchau, professor. Tchau, fiquem com Deus.